Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem sobre o artigo de revisão como um artigo de segunda categoria, ou uma coisa indireta, uma coisa que você fala para o aluno fazer no estágio inicial, pode até ser uma revisão, o mestrado pode até ser uma revisão, esse pode até ser, tem uma conotação pejorativa, monografia, não deu tempo dele fazer a pesquisa, então ele fez uma revisão. O que é um artigo de revisão? A coisa não é bem assim. Há uma incompreensão, não é? Que no Brasil, por exemplo, tem instituições que não financiam revistas de revisão. Eu mesmo acabei de fechar uma. Por quê? Porque pelas normas da instituição, revistas que só publicam artigos de revisão não são financiadas. Estranho, né? Mas olha que os annual reviews, que publicam só artigos de revisão internacionais, são artigos de alto fator de impacto, fator de impacto 5, 10, 20, alguns muito mais altos. O que será que está acontecendo? Afinal de contas, o que é um artigo de revisão para a ciência? Veja, há diversas formas de fazer um artigo de revisão, mas conceitualmente, se ele é um artigo científico, ele tem que trazer conclusões novas. Se ele não trouxer conclusões novas, não serve. Acho que muita gente pensa que o artigo de revisão é um artigo onde você simplesmente resume os trabalhos que estão sendo publicados numa área. Isso não presta mesmo. Não é? Um cientista de bom nível, ele não vai se contentar em ler o seu resumo. Ele vai querer ler o original. E se você traduziu errado? E se você interpretou errado? Você não, Você não vai fazer isso, não. Seu amigo faz. Então veja, é um problema sério, não é? Então você começa a perceber que a revisão, ela é uma metodologia de construção de conhecimento. Há algumas formas de fazer revisão. Você pode fazer uma revisão quando você é convidado para uma revista para escrever, pode fazer uma revisão, eu chamaria de assistemática. Você conhece o assunto, você pega os principais trabalhos que estão por ali, e desses trabalhos você acaba contando uma história, usando as conclusões de um, de outro, usando resultados de um ou de outro, e com isso você monta uma visão nova sobre um problema. Os trabalhos foram muito pontuais, alguém precisa sair, olhar de cima e perceber uma outra história, perceber coisas novas, que não era possível se não tivesse todos esses trabalhos pontuais, mas que só os trabalhos pontuais não mostram isso. É óbvio que a revisão, numa ciência empírica, ela tem base empírica, só que a base empírica, ela está dentro de cada artigo citado. Quando você cita a conclusão de um autor, não é o que ele achou ou o que ele supôs, é o que ele mostrou. E para mostrar isso é da base empírica. Então, indiretamente, todo o trabalho de revisão tem essa base empírica, dentro da ciência empírica. Eu não estou falando aqui de revisões com uma abordagem mais filosófica, onde eu vou discutir a ideia de outros filósofos, Mas dentro da ciência empírica, ela possui essa conotação. Eu posso fazer uma revisão de forma mais sistemática. Olha, eu estabeleço um critério de busca de artigos dentro de um tema. Então esse critério vai me trazer, por exemplo, palavras específicas. Eu vou usar essas palavras para buscar o artigo, os artigos. Eu vou buscar num período X de anos, por exemplo, 50 anos, 100 anos, 10 anos, o que eu achar necessário. Eu vou buscar em algumas bases de dados, porque as revistas estão distribuídas em bases de dados. E você busca o maior número que você pode para pegar o maior contingente de artigos. Ou se alguém repetir essa metodologia, ele vai encontrar os mesmos artigos que você usou. Ela é sistemática. A partir daí, você vai fazer uma análise desses trabalhos, ver o que eles estão dizendo e construir um discurso novo. Se não tiver uma história nova para contar, não publica. Tem que contar uma história nova. E tem revisão que você faz de uma forma tão sistemática que você até aplica estatística. É o caso da meta-análise. A meta-análise, ela pega uma situação polêmica, olha, tem gente que fala que essa droga funciona em tal caso, tem gente que fala que não, e não se resolve a polêmica, de repente pegar esses vários estudos,
de metodologias semelhantes, num universo de 1.000, 2.000 estudos, você consegue selecionar aí 10, 20, às vezes 30, e você consegue fazer então uma revisão bem sistemática, que na verdade usando estatística para pegar aqueles dados e reanalisá-los de um outro ângulo, né? E trazer uma resposta. Olha, de fato a polêmica ainda existe, ou de fato a droga funciona, ou de fato a droga não funciona, né? Então você tem níveis de revisão, certo? Mas toda essa revisão, ela é a criação de um discurso novo a partir de discursos e de informações empiricamente válidas na ciência, seja uma base empírica qualitativa, seja uma base empírica quantitativa. Esse é um trabalho de revisão. É um trabalho de menor qualidade? Não é. É esse trabalho que justifica o volume grande de citações que recebe, porque geralmente ele trata de questões mais amplas. E questões amplas atingem o maior número de autores. Óbvio que muita gente gosta de ler revisão para fazer revisão com aquele trabalho. Olha, o autor já viu tudo isso, eu não vou precisar fazer minha revisão. Mas isso é a segunda, terceira categoria. Vamos falar do que funciona de fato. Então esse é um trabalho de revisão. Agora, é discriminado por quem? É discriminado pelas pessoas que não sabem o que é isso. Agora, já publicaram alguma revisão? Em revista de boa qualidade internacional? Já foram convidados por revistas de boa qualidade para escrever uma revisão? Não é? Então veja, tem que saber o que faz. Então se eu pegar meu aluno de TCC e falar, você vai fazer um trabalho de revisão? Coitado, ele está morto. Porque exige uma certa experiência. É complicado fazer isso. Quanto mais experiência você tem, mais fácil é você fazer um trabalho de revisão na sua área, não é? Porque envolve um conhecimento amplo do assunto. Lógico, você pode no início da carreira fazer, mas não é um trabalho fácil. Você pode defender um doutorado com trabalho de revisão? Lógico. O que vale é a tese que você defende. É a tese que você defende que conta. Se é uma boa tese, ótimo. Se os dados são primários ou não são primários, ou seja, se eles foram coletados por você ou se eles vêm da literatura, não importa. O que importa é uma boa conclusão. Tem um monte de tese aí com dados originais que não serve para muita coisa. Não é? Então veja, são conceitos que a gente precisa entender. São conceitos que a gente precisa usar na ciência nacional para melhorar o nível da ciência nacional. Hoje em dia, se o indivíduo fizer um trabalhinho qualquer, desde que tenha dado original, pisou no barro, fez isso, caiu, levantou, esse vale. Agora, se ele só ficou na biblioteca lendo, isso não vale. E a qualidade da conclusão? E a qualidade da contribuição? É isso que conta. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a revisão, né? Quando o aluno escreve aquele capítulo, que não sei por que escreve, né? Aliás, eu sei por que escreve, para mostrar para o orientador que ele leu, que ele chama revisão da literatura, onde ele fica, fulano de tal escreveu isso, não sei o que lá, fulano de tal fez não sei o que, fulano de tal, é pior que vai fazendo cada um desses e pondo parágrafo, né? Aí monta aquele negócio horrível. Aí no fim ele terminou a tese, lógico que não vai publicar numa revista boa, ou seja, até pode publicar a tese numa revista boa, mas sobra esse pedaço. O que ele faz com isso? Ai, você já escreveu tudo isso, né? Então vamos publicar. E publica onde? Revista ruim. Não ajuda a revista, não ajuda o autor, não ajuda a ciência. Porque aquilo ali é simplesmente um aglomerado de informações desconexas. Então veja, a gente começa a ensinar errado lá atrás. E fala, é um trabalho de revisão. Trabalho de revisão. Vamos pensar um pouquinho mais, que eu acho que a gente chega lá. O Brasil tem um grande potencial, só precisa colocar o potencial na direção certa. É o que eu tenho batalhado todos esses anos.